Olá, bom dia. Aqui é o Jorge Paulo, o mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho tratar de um tema que o vovô fala sobre o aprendizado do umbral. Mas antes, ele quer contar uma história primeiro para poder ele conseguir chegar nesse tema. Que é mais ou menos assim. Ele conta que depois do dia de serviço, tão cansado que ele estava, ele pegou e adormeceu na senzala. Quando era o seu término, já se fazer o seu deitamento lá, com os outros irmãos de cor escura, que ele fala. E nesse meio tempo, quando ele adormeceu, parecia que ele estava sonhando, ele acordou num lugar diferente. Ele pensava, nossa, mas um lugar muito bonito desse, cheio de flores, um cheiro muito gostoso, ele sentia pelo nariz dele assim tudo. Ele pensava, parece que agora eu estou respirando. Tá. Aí, quando ele foi tentar levantar, ele via que ele não tinha força. Ele pensava, nossa, eu estou muito cansado mesmo. Aí passou um tempo, ele olhou assim, lá distante, via uma pessoa de branco e estendeu a mão para ele e falou, vem velho Jeremias, vamos fazer tratamento. Aí quando ele se acordou, ele fala que ele estava numa cama, um lugar muito tranquilo, e tinha ao lado um copo de água, e tinha duas pessoas, uma de um lado e outra do outro. E falava para ele o seguinte, olha, nós precisamos que você melhore. Toma esse gole de água para limpar tudo esse negócio que você tem no corpo, para você ficar com a cabeça tranquila. Naquele momento ele tomou, aceitou todas as reivindicações que eles falavam. Ele pensava, será que isso é um sonho? Ou será que isso é a realidade minha? Será que eu atingi o meu merecimento mesmo? Passou um dia, passou outro dia, isso na cabeça dele, ele falava. Lá não tem muito horário, não tem tempo, ele dizia depois mais para frente. Depois, quando ele estava bom, que já podia se levantar, o mestre espiritual levou ele para um lugar e falou assim, ó Jeremias, agora você precisa fazer uns estudos com nós, para você aprender como lidar com aquele povo lá embaixo. Quando ele falou assim, ele pensou, eu não participo daquele lugar mais, né, mestre? Aí o mentor falou para ele assim, de certa forma sim. O que aconteceu com você foi o seguinte, a gente precisava de alguém com todo aquele carinho e humildade para poder desenvolver o trabalho com nós aqui em cima. E para nós, você era o mais indicado. Por isso que você está aqui hoje, para desenvolver esse trabalho maravilhoso que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e centenas de anos, com aqueles que estão no lugar que você vai ver como que é. Mas para isso você precisa fazer todos os estudos de cada situação para você aprender. E ele foi. Um dia estudava uma coisa, um dia estudava outra. Aí chegou o dia dele conhecer o lugar que ele ia fazer os mistérios, que ele fala. Aí os mentores levou ele no portão e lá já estavam os dois anjos esperando ele. Ó Jeremias, agora vocês vão com o guardião lá embaixo para você ver onde você vai atuar quando a gente precisar. E ele foi. Aí ele foi sentindo que cada vez que ele descia daquele lugar onde ele estava, dava aquele friozinho na barriga. Falei, nossa, mas parece que eu estou me sentindo meio desesperado ainda. Eu estava tão bem lá em cima. Aí o anjo falou para ele o seguinte, olha Jeremias, firma na nossa mão, hoje é só um aprendizado. E ele foi. Chegou lá, ele perto desse lugar que se chama de umbral, ou com outros nomes criteriosos, e ele viu tudo aquelas pessoas lá, chorando, gritando, procurando por as pessoas que eles achavam que estavam por ali.
um lugar que ele considerava mais horrível que a própria senzala dele. Na hora ele pensou, nossa, é melhor estar na minha senzala do que estar aqui perto desse povo. Aí o anjo disse para ele o seguinte, ó Jeremias, na maioria das vezes precisa fazer alguns resgates de pessoas lá embaixo que estão pedindo a felicidade desses que estão aqui na expiação. Hoje você vai fazer só esse aprendizado aqui. Aqui é considerado um umbral. Aqui todas aquelas pessoas que estavam lá embaixo onde você estava encarnado, que fizeram todas aquelas maldades que você já sabe, que você já estudou, mentiras, traição, assassinatos, todos vêm para cá. Aqui eles passam meses, dias e anos para recobrar toda aquela consciência daquela maldade que eles fizeram. Enquanto eles não aceitar que eles fizeram toda essa maldade, eles vão ficar aqui sofrendo. É o castigo deles, é o que eles vão pagar. Aqui só sai uma alma quando a gente consegue ver o merecimento lá embaixo daquelas pessoas que ainda estão pedindo por aquela pessoa. Então, o seu trabalho daqui a um certo tempo vai ser esse. Conduzir essas pessoas, alguma delas que aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo, para conseguir atingir o objetivo maior. Aquele lugar que você estava lá no hospital de cura, eles vão precisar ficar um bom tempo lá. Mas para isso precisa que o Espírito aceite. Hoje o que você está vendo são todo aquilo que a gente se chama de maldade dentro do corpo. Que hoje não tem mais o corpo, mas tem o Espírito. E eles ficam vagando. Algumas estão aqui, a outras estão em outros lugares. Aqui é dividido em várias formas o Espírito. Cada pessoa que desencarna dessa vida para outra, que você tinha lá embaixo, vem para aqui e algumas vai para um outro lugar diferente. Então, a nossa função como anjos e você como mentor de instrução é convencer esses espíritos a evoluir. Não ficar aqui do jeito que está, no sofrimento. Ainda o Pai Maior ainda tem misericórdia, mesmo depois disso que você está vendo. Mas precisa fazer todo o trabalho, todos os movimentos de aceitação, todo o tratamento espiritual, para que eles mereçam passar daqui para uma outra plataforma, um outro grau. Mas isso você vai aprender com o tempo. Daí o vovô Jeremias fala o seguinte, e aí já ficou mais calmo, como o anjo estava explicando para ele, e ele perguntou, mas olha, será que eu vou ter esse amparo dos seis quando eu vir fazer o meu trabalho aqui embaixo, quando eu tiver necessidade? A anjo falava assim, lógico, o trabalho nosso é te amparar para fazer esse trabalhador que você está vendo aqui, como mestre espiritual do nosso Pai Maior. Aqui nós temos a liberdade de entrar e sair com segurança. Mas os espíritos, eles não querem, a maioria das vezes, ajuda. Para alguns espíritos, a gente vem aqui somente quando está atingindo o merecimento lá embaixo. Quando ele está aceitando a recobrar na memória toda aquela maldade que ele fez. Com o tempo você vai entender melhor. Então eu vou falar o seguinte, nossa, então tudo que eu pensava lá embaixo, das maldades, quando as pessoas faziam, era verdade. O anjo falava, de fato sim. Então, por isso que precisa fazer a lição de casa, o anjo falava. Que é o que o vovô sempre fala nos seus benzimentos. É mais ou menos assim que eu vou querer abordar esse tema, que é o aprendizado do umbral. A gente precisa fazer toda a lição de casa aqui embaixo primeiro, para não cair nessa dificuldade que está lá, para depois ficar mais complicado de fazer o ajudamento. Mas enfim, tudo na vida, que nem o vovô fala hoje, quando ele vem trabalhar comigo, que tudo tem a oportunidade de melhorar. O que muda é que fica mais difícil depois quando você está lá no umbral para poder fazer o resgate. Depende muito da pessoa aceitar todas aquelas coisas que ele fez. Aquelas ingratidão, aquelas mágoas que você acha que não... Você tem que liberar tudo isso enquanto é vivo.
para mais cedo ou mais tarde você partir tranquilo e acordar com a graça do Pai Maior, aonde ele acordou um dia, o seu tratamento e para a evolução definitiva daquele espírito, aonde você vai ser julgado um dia, se você volta de novo a recompor tudo aquilo que faltou lá embaixo. É mais ou menos assim que o vovô queria que eu explicasse para vocês sobre a visão e o aprendizado do umbral dele. Até o próximo vídeo. Axé.